muito o nosso trabalho aqui no YouTube. Os relatos a seguir começaram a ser registrados no início dos anos 2000. Eles aconteceram na África do Sul, na reserva de Sabi-Sandi, e conta sobre os leões mapogos. Comente aí se você já ouviu falar sobre esses leões. Clica no like e vamos nessa! Cicatrizes notáveis. Jubas arrancadas devido às muitas brigas e uma sede quase que insaciável por território. Um pacto sangrento entre leões machos, feito de uma forma inesperada, resultou em um monitoramento e registro por parte de biólogos e guias locais por pouco mais de 15 anos. O que essas pessoas contam sobre os leões mapogos é realmente inacreditável. Porém, isso de fato aconteceu. A fama dos leões mapogos foi tanta que em 2015 o diretor Daniel Huertas dirigiu um documentário de 8 episódios chamado de Brothers in the Blood, The Lions of Sabi-Sandi, exibido em alguns veículos do Reino Unido e Estados Unidos, o qual foi nossa fonte juntamente com alguns outros vídeos americanos e relatos em jornais eletrônicos. 6 leões machos se juntam e formam uma força de dominância tão poderosa que esse pacto recebeu o nome Coalizão Mapogo. Coalizão significa uma aliança política para dominação de território, e foi exatamente isso que os leões mapogos fizeram. Como essa história se iniciou, ninguém sabe ao certo, pois os leões começaram a serem monitorados quase que diariamente no início dos anos 2000, após a sua primeira matança. Era um grupo de 6 leões machos, 5 deles irmãos, e o líder, um intruso, ou talvez meio-irmão dos demais. Não se sabe ao certo a origem do líder. Esse grupo se deslocou para o norte da reserva, onde tinha um orgulho de leões, com 11 integrantes adultos, 7 fêmeas e 4 machos, sendo um o dominante, e mais alguns filhotes. Os mapogos eliminaram o leão dominante, fazendo com que os outros 3 fugissem. Depois, eles eliminaram algumas fêmeas e todos os filhotes, cometendo até mesmo atos canibais. Permaneceram ali algumas semanas, rastrearam os leões que fugiram e se encarregaram de eliminá-los também. As poucas fêmeas que restaram entraram no cio, e os leões mapogos deram continuidade à sua espécie destruidora. Tão devastador, foram rapidamente notados pelos biólogos e guias da reserva e começaram a ser monitorados em uma longa jornada de poder e destruição que durou pouco mais de 15 anos. Nesse tempo, o grupo ganhou o nome de Coalizão Mapogo, e cada membro também recebeu um nome distinto. O líder, Maculo, era o maior e aparentemente o mais forte, com a juba mais escura e musculatura mais evidente. Maculo não era o irmão dos demais. Havia uma suspeita que ele pudesse ser filho da mesma leoa, o fazendo meio-irmão de seus companheiros de guerra. Outra teoria é que ele poderia ser um leão nômade que conseguiu dominar pela força os 5 leões irmãos. Os outros eram Rasta, Dreadlocks, Pretty Boy, também chamado de T2, King Tail e Mr. T. Em 2008, os mapogos tinham dominado quase toda a reserva, usando a mesma tática. Atacavam o leão dominante de outros orgulhos, o eliminando rapidamente. Depois eliminavam algumas leoas e todos os filhotes, chegando a se alimentar de alguns deles. Eles deixavam apenas algumas fêmeas vivas, as que os interessavam para o acasalamento. O canibalismo entre leões é um comportamento muito raro e observado poucas vezes, mas não para os mapogos, que demonstravam essa preferência pelos filhotes, e também por algumas leoas que tentavam defender suas crias. Quando eles chegaram a controlar 8 orgulhos grandes de fêmeas, Mr. T tentou roubar a liderança do grupo e desafiou o líder, Maculo, para uma luta de alfas. Mas após um primeiro confronto, Mr. T se feriu bastante e acabou abandonando seus irmãos junto com seu companheiro mais próximo, King Tail. Os dois seguiram novamente para o norte, enquanto os outros 4 avançaram para o oeste da reserva. Para surpresa de todos, muitos meses se passaram na reserva sem que houvesse novos massacres.
Os 4 leões irmãos tiveram muitos filhotes e se dedicaram a ensinar sobre lutas e comportamento de alfas aos novos integrantes dos orgulhos de leoas que eles comandavam. Mr. T e King Tail seguiram abatendo grandes herbívoros, mas também deram um tempo em dizimar outros felinos. Aparentemente, a separação teria afetado o laço de destruição que os leões mapogos tinham quando estavam juntos. A reserva de Sabisand ficava ao lado do Parque Nacional de Kruger, onde outros orgulhos de leões habitavam, e também havia uma quantidade maior de machos nômades solitários que acabavam se juntando. E todas as vezes que esses machos nômades cruzavam a fronteira e se aproximavam do território dos mapogos, eles eram dizimados. E por alguns meses, essas foram as únicas lutas entre espécies que os mapogos se envolveram. Mas a paz estava prestes a ter um fim. Um grupo de 5 machos nômades, vindos do Parque Nacional de Kruger, estava se aproximando ao norte. Eles receberam o nome de Majingilanes. E em algum momento, eles cruzariam o caminho de Mr. T e de King Tail. Os especialistas sabiam que poderia ser o fim da dupla dominadora do norte, e talvez dos irmãos que reinavam no oeste da reserva. Mr. T e King Tail farejaram os intrusos e conseguiram isolar um deles, bem no início da manhã, e abateram com sucesso o invasor. Porém, ficaram feridos. À noite, o grupo Majingilanes resolveu que era hora de ter a sua vingança. King Tail foi abatido. Mr. T tentou salvá-lo, mas sabia que se continuasse ali, ele não teria chance. Ele escapou e iniciou sua viagem de volta ao oeste, em busca dos irmãos, pois sabia que se ficasse sozinho, perderia sua vida. E para surpresa dos especialistas, Mr. T foi aceito por seus irmãos muito facilmente. Mas Makulu, o líder, ainda apresentava certo receio em tê-lo por perto. E em poucos dias, um pacto de destruição parecia ter voltado, junto com a presença do Mr. T, pois ele começou a eliminar todos os filhotes e a se alimentar de alguns. Os irmãos não impediam os ataques, pareciam querer que a liderança ficasse nas mãos do Mr. T e destronar Makulu. E assim aconteceu. Mr. T era o novo líder. Em 24 meses, os Majingilanes dominaram o norte e parte do oeste, tomando dos mapogos alguns orgulhos de leoas. Foi aí que guias da reserva notaram que Rasta e Pretty Boy sumiram. Então se levantou suspeita que eles teriam sido eliminados pelos Majingilanes. Os 3 mapogos restantes já estavam velhos, entre 10 e 14 anos. Todo o vigor da juventude para dominar territórios já havia se acabado. Eles permaneceram longe dos Majingilanes, tentando preservar o pouco tempo de vida que ainda tinham. Mas toda a destruição que haviam causado estava vindo de volta para eles, e dessa vez através de outro grupo de leões nômades, jovens e cheios de força. Eles eram os Selatis e estavam indo diretamente para o território dos mapogos. Em uma das rondas, um dos guias viu Mr. T sendo atacado mortalmente. Os 2 irmãos restantes deixaram a reserva e foram vistos pela última vez na estrada em direção ao Parque Nacional de Kruger. E assim, o reinado dos mapogos chegou ao fim. Anne Dickman foi uma bióloga que acompanhou os 15 anos que os mapogos se mantiveram no poder. E ela conta que nunca tinha presenciado, muito menos ouvido falar de leões que conseguiram dominar uma área tão vasta e de forma tão cruel. Ela os considerava realmente incríveis e finaliza dizendo que os mapogos merecem fazer parte da história da reserva de Sabisand. Os guias e biólogos locais explicam que eles não podem interferir em nenhum tipo de confronto, pois apesar dos animais serem monitorados, a vida na reserva deve seguir seu curso normalmente e uma interferência humana pode desequilibrar o ecossistema. Por isso, tudo isso foi registrado e documentado.